Vamos começar então falando de seleção brasileira, só que antes eu quero perguntar aqui para o Vanderlei e já apresentá-lo, convidá-lo para começar esse dia. Você tá bom, Vanderlei? Seja bem-vindo, meu amigo. Beleza, Elton, tudo bem? Matheus, Brasil aqui mais uma vez com a gente. E essa audiência maravilhosa aí, né? Pena, hein? A esperança nossa da seleção era o Pedro se firmar como centroavante, né? Infelizmente, um rompimento só ano que vem agora. É por isso que você estava bravo nos bastidores ali? Estava muito nervoso hoje. Ah, então tá bom. E hoje ele voltou, grande Júnior Brasil, um dos melhores comentaristas aí no nosso país. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado pelo convite, satisfação enorme estar aqui com você. Muito bom te ver, Elton, grande Vanderlei, Matheus, amigos e amigas. Muito legal, eu vou te falar, viu? Tem que ter, sim, uma dose de sorrisal, um estimulante para ver esse jogo da seleção na sexta. Meu Deus. Eu vou te falar, você vai ter que encontrar uma vontade, porque assim, tem sido duro, viu? Com todas as coisas, até coisas positivas, mas é um dos piores momentos que eu vejo, mesmo tendo alguns nomes interessantes da seleção, da identificação, do resultado. Vão ter que fazer milagre para sair dessa. A esperança vai se esvaindo, né? Infelizmente, é isso aí. Ô, Mateusão. E aí, Elton? Tá bom, né? Beleza? Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado. Você tá alegre com o Dorival? Com essa convocação do Dorival? Você tá feliz? Como é que você tá? Sempre tem um asterisco, né, nas convocações, não é sempre unânime, né? Toda convocação tem algum asterisco para a gente colocar. Sempre. Mas, enfim, infelizmente acabamos de perder o Pedro aí por uma lesão, 9 meses, né, no mínimo. Triste. Um jogador que provavelmente seria titular amanhã, o próprio Dorival falou isso, comentou algo parecido. Então agora é mudar a escalação e vamos torcer, né? Tem sempre uma expectativa e amanhã, mais uma vez, vamos tentar. Pois é, né? E ontem tivemos essa notícia muito triste, né, do atacante Pedro, como bem disse o Matheus. Ele teve um entorse no joelho esquerdo durante os treinamentos da seleção brasileira no CT do Atlético Paranaense, o famoso CT do Caju, né? Foi ontem. O atleta foi submetido a exame clínico e ressonância magnética. Foi confirmado, infelizmente, a ruptura do ligamento cruzado anterior, o famoso LCA. Eu já passei por isso, sei que não é fácil para um atleta profissional, pior ainda, né, Júnior? Tá doido, é uma contusão que eu vou te falar. Deve jogar para baixo o cara vivendo um grande momento, jogando muita bola, aquilo que o Vanderlei falou, uma esperança que havia pelo Pedro, e de repente você perder aí. Essa temporada que vem comprometido o início, uma pena. Eu vou te falar, eu sou fã do Pedro, eu gosto demais, assim, ele penou uma época no próprio Flamengo, né, com aquela briga com o Gabigol, mas é um cara que tem uma finalização que me agrada e, principalmente, ele sabe aonde tem que estar. O posicionamento dele, o Vanderlei, que jogou, sem enfrentar um cara assim é muito difícil, porque ele tem uma leitura de jogo, uma leitura onde a bola vai passar muito grande. Então é um cara que a gente fica triste por ele, pelo potencial, e podia ser o momento, como foi dito, dele realmente se firmar. Ele na seleção. Isso. Ele é um dos jogadores diferenciados, né? Tem muitos jogadores aí que são comuns, né? Eu não digo comum em ser um futebol raso, mas é um jogador diferente daqueles que a gente tem na média do mercado. Depois do Fred, ele era um dos poucos centroavantes de ofício que tinham sobrado, né? Um dos poucos e talvez o melhor deles, né, Vanderlei? E agora? Como é que fica? Ele é um centroavante, além dessa palavra, ele é um pouco diferente, porque além dele ser centroavante, estar ali na hora, quando a bola é lançada lá, ele está lá, ele realmente dá assistência também, né? Ele é um cara que põe os caras também na cara do gol. Ele é um cara diferenciado. Eu tinha muita esperança, eu acho que era o jogador que faltava na seleção brasileira, precisa de um jogador como esse, e nós não temos um jogador assim, né? Mas a esperança do Hendrick, mas não é um jogador igual a ele. Então, o problema da seleção brasileira é saber escalar a seleção brasileira. Eu acho que não estão sabendo. Por exemplo, eu acho que o Estevão tem que jogar, na minha opinião. Ele tem que jogar. Aonde ele vai jogar? Não sei, mas ele tem que ter um lugar ali. Ou ele é na beirada, ou é no meio, mas ele tem que jogar. Não é possível. Ah, mas é novo. Pelé jogou com 17, gente.
Pois é, tem isso. E quem foi convocado para o lugar do Pedro foi o João Pedro, atacante do Brighton, e foi revelado pelo Fluminense. É um bom nome, ô Matheus? Não substitui o Pedro, né? Mas é um bom nome, né? É um bom nome que começa bem a temporada europeia, fez o gol da vitória em cima do Manchester United na segunda rodada, fez o gol de empate em cima do Arsenal na terceira, a última rodada no sábado. Então começa bem a temporada europeia, está no ritmo, não vai suprir, né, como o Pedro. Pedro acha um jogador melhor do que ele, mas tem uma opção a mais ali, um centroavante a mais ali no grupo. Não vai começar jogando. Pois é, e seguimos falando da seleção brasileira nessa quarta-feira. O atacante Luiz Henrique concedeu uma entrevista e falou sobre a pressão de chegar na seleção em um momento ruim e o que os jogadores têm que fazer nos próximos jogos. Vamos ver o que ele disse. Fala, craque! Pressão, para mim, não vai ter. Eu vou fazer o que eu venho fazendo, dando o meu melhor, fazendo de tudo para ajudar a seleção. E eu acho que esse momento que a seleção está vivendo, a gente não tem que ficar pensando nisso, a gente tem que deixar o que passou para trás. Agora é um novo ciclo, é uma nova jornada. A gente temos que pensar no hoje e fazer a seleção a cada dia melhor. Ô Júnior, Luiz Henrique está comentando dessa situação do para trás e do presente da seleção brasileira. O jogador já entra em campo pensando nessa situação ruim. Tem que esquecer essas coisas, né? Mas é difícil, porque tem um passado que está ali assombrando quando você pega um passado que culminou com a posição ruim do Brasil. Já são alguns jogos sem ter um bom resultado, sem saber a vitória, sem convencer. Então, por isso que ele fala desse passado, daquilo que incomoda, daquilo que está perto. Se você for imaginar o que está mais perto, talvez o Brasil fora, pela tabela ali. Se não vencer, vai só se complicando cada vez mais. Então, quando ele fala, é muito com relação a essa pressão. E a gente vê, às vezes, algumas equipes que não têm mais qualidade que o Brasil, mas conseguem fazer um resultado melhor. Então, essa pressão vai atrapalhando muito. O Brasil precisa se reencontrar, porque é inconcebível essa posição do time na tabela. Ô Vanderlei, o Brasil apanhou para a Venezuela. Quando eu digo apanhou, porque apanhou mesmo. Você acredita que o Brasil pode ficar fora de uma Copa do Mundo? Olha, eu falo daquele jeito. Eu não gosto disso. Eu torço para que isso não aconteça. Mas como a gente viu aí na Sul-Americana, aí, né? Nessa Copa que foi disputada aí, o Brasil realmente deixa a desejar. Eu acho que com jogadores, atletas, nós temos. O problema é saber colocar e convocar o jogador certo, né? Então, eu acho que tem muito jogador que não era para estar ali, mas eu acho que a seleção precisa dar uma melhorada. São 4 jogos agora que não ganha na classificação, né? Isso. Então, se não mudar isso rapidinho, vai ser muito ruim para a gente. Deixa eu jogar até um tempero nisso, porque para mim, a gente quando fala e você olha os escalados, principalmente lá na frente, você tem jogadores de respeito, a turma do Real e tudo. Só que o seguinte, para mim, o que pega nessa seleção, e seria legal aí ouvir vocês também, a falta de identificação. Porque os caras, perdendo, ganhando, não estão nem aí, não estão preocupados, parece que vão ali para cumprir uma tabela. Você sabe também, você como jogador, que, cara, vestir uma camisa de um time, de uma seleção, mudou. Antigamente era o objetivo da vida do profissional. Mas hoje esses caras eles já estão no patamar tal que não altera. Então, assim, você não vê aquela história, sangue, suor e lágrimas. Não, ali, ó, eu dou o suor, tá bom demais. E eu acho que falta isso, essa identificação, essa entrega. Isso pesa muito mais do que a técnica e o pouco tempo que o treinador tem para acertar a casa. Só dando uma pauta. Sabe o que falta? Espírito olímpico. Só pegar o espírito olímpico, pegar esses meninos aí que estão na Paralímpica, ver o que eles têm no coração e que estão vestindo o Brasil, pronto. E vai embora, né? E ontem foram divulgados 30 nomes que estão na disputa aí pela bola de ouro. Tempo bom, né? Quando a gente tinha um monte de atleta que poderia ser. E temos um brasileiro apenas nessa disputa. É claro que é o Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid.
A premiação vai acontecer no dia 28 de outubro. Ele merece ou não merece o prêmio, Matheus? Fala para mim que eu sei que você está doido para falar sobre isso. Eu acho que essa temporada ele merece, é que mais merece até agora, não é à toa que na Liga dos Campeões ele foi fundamental. Agora tem que ver a boa vontade de quem vota, né? Porque para colocar um europeu pouco custa. Praticamente todo mundo lá, né? Tem o Rodri também, que jogou muita bola no campeonato inglês e com a Espanha na Eurocopa. Sim. E o Bellingham, que jogou muito com o Real Madrid, foi vice da Eurocopa com a Inglaterra. Mas ainda assim, eu acho que o Vinícius Júnior fez mais diferença no Real. Com a seleção, infelizmente, que caiu cedo na Copa América, não fez tanta coisa assim. Mas eu acho que ele sim merece ser melhor do mundo essa temporada. Ô Vanderlei, se o Vinícius tivesse ido bem junto com a seleção, você acha que ele já seria assim, um franco favorito para essa premiação do Bola de Ouro? Olha, eu gosto do Vinícius, mas eu acho que tá cedo, tá? Não é, não. Eu acho que ele não ganha, não. Eu acho que talvez, se ele tivesse feito uma Copa América, ele teria talvez essa chance. Mas eu acho que ele chega na seleção, ele não é. Eu só acrescentando um negócio, porque o que acontece? Nós, brasileiros, fomos lá para pegar os jogadores brasileiros, levaram para fora. Os caras chegam lá e começam a jogar o sistema europeu. Aí o cara quer jogar o que não jogava. Se o estilo brasileiro fosse perpetuasse, para mim era todo ano tinha sendo o melhor do mundo, entendeu?